Olá, meu nome é Natália e no âmbito da campanha Respeitar em Tempos de Coronavírus, eu gostaria de convidá-los e convidá-las a pensar sobre o impacto da pandemia na vida das mulheres. Bom, acho que um primeiro aspecto que a gente pode dizer são os impactos socioeconômicos, né? A gente sabe, a partir de dados, inclusive da Organização Internacional do Trabalho, que as mulheres no Brasil correspondem ao maior contingente de pessoas que estão no trabalho informal, né? Isso já nos diz muito sobre as possibilidades reais de manutenção da vida nesse contexto, né? Pensando ainda em manutenção da vida, né, e combate à doença, na linha de frente mesmo, nós temos um outro dado bastante relevante, é de que as mulheres são maioria nesse lugar, né? De acordo com dados da Fundação Fiocruz, 85% dos auxiliares de enfermagem e enfermeiras no Brasil são mulheres. Então, enfim, estamos falando mais uma vez de um contingente que está bastante ameaçado por todo esse contexto, seja no âmbito econômico, seja no âmbito psíquico e mesmo das relações de trabalho que exerce hoje. Bom, para além disso, né, tem outras questões que a gente pode pensar, que é a presença dessas mulheres nas suas próprias casas em período integral, aquelas que vão poder, de fato, né, fazer isso nesse período de isolamento social. Um primeiro aspecto que nos chama a atenção é da dupla jornada, né, de trabalho. A gente sabe também, a partir de dados, que mulheres trabalham cerca de 8 horas a mais do que homens em tarefas domésticas, né? Isso porque a elas é delegado historicamente o cuidado com os filhos, o cuidado com a casa e todas essas questões. Mas há um outro dado ainda bastante importante para a gente pensar sobre a presença das mulheres nas casas em período integral, que é a violência doméstica. De acordo com dados do dossiê de violência doméstica do Instituto Patrícia Galvão, a cada 5 minutos 2 mulheres são espancadas no Brasil. Esse é um dado bastante alarmante, né? Para além disso, a casa definitivamente não é o lugar mais seguro para mulheres. Isso porque, na maioria das denúncias, né, 80% das denúncias, o agressor das mulheres ou é o seu próprio companheiro, seu marido, ou os ex-companheiros, ex-maridos, namorados, ex-namorados, né? Então a gente está aqui diante de um contexto bastante complicado, né? No qual a violência acontece no âmbito doméstico. E para além disso, né, alguns outros dados da Central de Atendimento à Mulher mostram que essa violência ela costuma ser bastante frequente, né? Em 45% dos casos, a violência acontece diariamente, e em 35% dos casos acontecem semanalmente. Bom, estamos diante de dados bastante tristes, né? Mas que no contexto da pandemia se agravaram, né? Quando a pandemia começou na China, a gente já teve notícias, né, de organizações que trabalham no atendimento a vítimas mulheres lá na China, de que o número de denúncias teria aumentado três vezes mais no período da quarentena, né? Aqui no Brasil, esses dados não são diferentes, né? A gente já tem algumas informações sobre isso. No Rio de Janeiro, por exemplo, as denúncias aumentaram em 50% de violência doméstica desde que a quarentena foi estabelecida pelos governos, né? Em São Paulo, esses dados também são bastante alarmantes, né? A gente tem a notícia de que o número de feminicídios no período da quarentena duplicou em relação às taxas do mesmo período no ano passado. Para além disso, né, de acordo com dados do Ministério Público de São Paulo, foram pedidos 29% a mais de medidas protetivas nesse período de quarentena em relação ao mês de fevereiro em São Paulo. E a gente também teve um aumento considerável de lesões corporais, homicídios e estupros nesse período. Bom, esse contexto nos convida à reflexão sobre a violência doméstica, na perspectiva de que, estando nós, ou grande parte de nós, em casa, nós temos uma responsabilidade também sobre esse fenômeno, né, sobre essa violência, que não é um problema individual, não é um problema privado, né? Então eu gostaria de encerrar, para além de contar desses dados, né, e infelizmente, dessa realidade que nós estamos vivendo agora, a convidar a cada um de nós a se sentir corresponsáveis também por esse problema, que é um problema social, né? Então,
Estando nas nossas próprias casas e sabendo de casos desse tipo, o que nós devemos fazer é tentar manter proximidade dessas vítimas, né? Se dispor a realizar denúncias ou encorajá-las também a fazer denúncias. Há alguns canais importantes para isso, né? Acho que um primeiro importante a se citar é uma iniciativa de sociedade civil, que é o mapadoacolhimento.org. Mas para além disso, né, caso você saiba de algum caso próximo de você, é possível acionar a polícia a partir do número, né, do 190, e também a Central de Atendimento à Mulher a partir do 180. Para além disso, o governo federal também disponibilizou um aplicativo, o direitoshumanos.br, em que é possível encaminhar denúncias. Eu espero que essa seja uma oportunidade também para que nós possamos encarar o tema da violência doméstica como uma violação de direitos humanos e não um tema que se resolve em casa.